pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Ângela, da disciplina de OE. Estou aqui para apresentar para vocês o roteiro de estudos domiciliares do terceiro bimestre, o parte 2. O objeto do conhecimento explorado neste roteiro é o gênero textual anúncio publicitário. Só para relembrar que gênero textual ele se define pela esfera de circulação, né, que pode ser a esfera jurídica, política, artística. No caso aqui seria a esfera publicitária. E também o conteúdo temático, né, o tipo de composição, como esse gênero ele se apresenta. Então a gente vai relembrar um pouquinho disso, tá bom? Aqui na sondagem, então vamos recuperar um pouquinho do que vem a ser um anúncio publicitário. Então, é um gênero textual usado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia para um público definido, né? Um determinado público-alvo em um meio de comunicação, que pode ser um jornal, uma revista, né? A internet, a televisão. Normalmente ele tem uma linguagem persuasiva, isso significa que ele procura convencer o consumidor a tomar uma ação que pode ser comprar um produto, contratar um serviço ou divulgar uma ideia. A primeira atividade proposta, né, tem uma comanda, então tem que observar sempre o que está pedindo. Leiam a comanda com bastante atenção, né, para ir direto ao ponto aí do que está sendo pedido para vocês. Leia o anúncio publicitário abaixo, analise seus elementos verbais e não verbais e responda as questões. Então, retomando, elementos verbais é tudo que está escrito. Então, a gente já observa que o anúncio já apresenta aí logo de início uma pergunta. Qual animal que deixou essas pegadas? Então, aí a gente já tem um elemento verbal. E os elementos não verbais? O que compõe os elementos não verbais? São as imagens. Eu sei que talvez aí no roteiro de vocês, impresso, a imagem tenha ficado um pouco ruim. Realmente, na hora de se fazer a impressão, fica difícil. Mas, ao mesmo tempo, não tem como trabalharmos anúncio publicitário, né, sem ter uma imagem. Então, o que a gente observa aí nas imagens, né? A gente vê que tem garrafinha, descartável, latinha, embalagens, copinho descartável, enfim, lixo, né? Que muitas vezes as pessoas vão deixando aí pelo caminho sem fazer o descarte adequado, né? Porque normalmente são materiais recicláveis que poderiam muito bem compor aí fazer parte da coleta seletiva. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, aqui o texto do lado vai explicar um pouquinho aí o que aparece nessa imagem. Alguns conhecimentos simples sobre ecologia podem ajudar você a fazer muito pela natureza. Essas pegadas, por exemplo, pertencem a certos tipos de gatinhos, gatinhas, feras e outros bichos venenosos que costumam ameaçar nossas matas e praias no verão. Se você encontrar algum dessa espécie, não se apavore. Aproxime-se devagar e sugira gentilmente que ele deposite seus venenos em sacos plásticos. Você vai se surpreender como certos bichinhos são capazes de se comportar como verdadeiros seres humanos. E aí embaixo a gente tem o enunciador, né, desse anúncio publicitário, que é o SOS Mata Atlântica. Então, observe que esse texto, ele traz uma linguagem toda figurada, né? E com um grau de ironia, justamente para atingir o objetivo proposto aí pelo enunciador. Então, ó, a primeira pergunta aí do roteirinho de vocês é: que objetos compõem a imagem do anúncio? Então, ó, nós já comentamos sobre isso
no slide anterior. Quais são os objetos, né, que aparecem aí nas imagens, ok? A segunda questão: por que no título se faz referência a tais objetos por meio da expressão essas pegadas? Então, como eu já disse, né, o texto ele trabalha, né, com uma linguagem toda figurada. Então, o que são essas pegadas? Pegada, no sentido literal, seriam os rastros, né, que pessoas e animais vão deixando pelo caminho. Mas no caso aí, as pegadas estão sendo representadas por esses objetos aí representados no anúncio, ok? Então, por que o título traz referência a esses objetos? A terceira questão: assinale a alternativa que explica a intenção comunicativa dessa peça publicitária, deste anúncio. Todo anúncio ele tem uma intenção comunicativa, né? A intenção aí do enunciador, que ele procura atingir, vender um produto, é informar simplesmente, é alertar. Então, sempre tem uma intenção comunicativa, né, que a gente precisa identificar por meio dos elementos que o anúncio nos oferece, para que a gente chegue a uma interpretação adequada. Então, alternativa A: a intenção comunicativa é conscientizar a população sobre o descarte inadequado do lixo no meio ambiente. Alternativa B: enfatizar a necessidade de se fazer trilhas ecológicas. Alternativa C: informar sobre o desmatamento e suas consequências na natureza. Ou alternativa D: expor conhecimento sobre a Mata Atlântica. Aí, nós temos aí uma questão que é objetiva. Então, a gente precisa recuperar o sentido do texto, voltar lá no anúncio, né, para que eu chegue a essa intenção comunicativa. Então, algumas alternativas, muitas vezes eu já vou descartando, né? E aí eu vou fazendo a pergunta: nossa, o texto ele fala de fazer trilha, necessidade de fazer trilha ecológica. O texto me traz informações sobre descarte inadequado do lixo. Ele está informando sobre o desmatamento. Ele está me trazendo conhecimento sobre a Mata Atlântica. Então, ao você ir fazendo essas perguntas, muitas alternativas elas já são descartadas, né? Porque algum tema aí, alguma temática explorada, não diz respeito ao anúncio publicitário analisado. Então, aí você tem condições de chegar à alternativa mais adequada, ok? Aqui nós temos a atividade 2 aí do roteiro de vocês. Então, essa atividade 2 também traz uma campanha publicitária, né? Então, ó, analise a campanha publicitária a seguir. Utilize a técnica do grifo para destacar os elementos verbais e um marca-texto ou uma caneta para circular os não verbais. Então, na atividade anterior, nós já recuperamos essa informação, o que vem a ser elementos verbais e elementos não verbais, tá? Então, a gente sempre vai, ao passar por uma atividade, outra, eu tenho que ir recuperando aquilo que eu já aprendi, já me apropriei anteriormente. Então, o grifo é uma técnica de estudo, como a nossa disciplina é de OAE, é importante que a gente utilize essas técnicas, né? Não só o grifo, mas a marginalia, o resumo, as anotações. Muitas vezes vocês utilizam o post-it, enfim, são os recursos que nos auxiliam, né, na hora de entender um determinado texto, um determinado assunto. Então, eu vou colocar ali as palavras-chave, eu vou colocar as coisas mais importantes, né? Então, é muito importante, não só na disciplina de OE, mas em todas as disciplinas, afinal, a disciplina de OE, ela traz contribuições para todas as outras disciplinas, né, a utilizar algumas técnicas de estudo. Então, é importante que vocês utilizem. Então, grifo, vocês vão destacar os elementos verbais.
Lembram o que são elementos verbais? As palavras, tudo que está escrito. E o marca-texto, ou para quem não tem marca-texto, pode ser uma caneta mesmo, para circular os elementos não verbais, tá? Eu vou rabiscar, eu vou... É isso mesmo. A intenção é que vocês localizem o que está sendo pedido. Então, ó, a transcrição da legenda, né? Porque ela tá ali, tá bem, não tá bem definido, então a transcrição tá aí do ladinho. Seja um doador de sangue. Procure o hemocentro mais próximo. Doar sangue é ter a possibilidade de compartilhar o que temos de mais valioso. Por isso, estendemos o braço a você, doador, como um gesto de agradecimento, um pedido de retorno e, da mesma forma, um convite àqueles que ainda não doaram. A participação de todos é fundamental. Então, aí vamos novamente recuperar os elementos, o contexto de produção do anúncio, analisar os elementos verbais e não verbais, o que a imagem apresenta. Então, eu já tenho aí uma frase de destaque, né? Um elemento verbal de destaque. Doar sangue é compartilhar vida. Então, essas palavras ela já dá pista, né, do que vem a ser a intencionalidade desse anúncio. A imagem também, um braço no outro, o texto lá que está envolto de uma imagem que representa uma gota, né, que seria uma gota de sangue. Então, eu tenho que analisar todos esses elementos, tá? Aí tá a fonte, da onde foi retirado o texto. E vamos à pergunta, então, ok? Então, a pergunta é: a intenção comunicativa da campanha publicitária acima é A. Alertar a população sobre os riscos em ser doador de sangue. B. Informar sobre a doação de órgãos. C. Convencer a população sobre a importância de doar sangue. Ou a D. Criticar aqueles que ainda não são doadores de sangue. Bom, eu já fiz a análise da imagem, eu já fiz a análise dos elementos verbais. Então, como eu disse na atividade anterior, ao fazer, né, essa junção dos elementos verbais e não verbais, o texto já vai me dar pistas dessa intenção comunicativa, né? Então, algumas coisas aí, algumas alternativas, a gente vê que elas não estão de acordo com o que está lá no texto. Então, eu já vou descartando, tá? Então, alguns elementos aí não estão de acordo com aquilo que a campanha publicitária está apresentando. Então, eu já vou descartando essa alternativa até chegar àquela que é mais adequada ao que está sendo pedido, ok? E a atividade 3, eu gostaria que vocês fizessem um breve relato sobre o que vocês aprenderam acerca do gênero anúncio publicitário. Professora, eu só vou copiar o que você colocou lá no primeiro slide, que é a definição do anúncio. Não. Na verdade, aqui eu quero que realmente você coloque o que você aprendeu. Não precisa trazer todos aqueles elementos. Eu quero realmente saber se você se apropriou deste gênero, tá? Professora, aí gênero anúncio para mim, ele apresenta linguagem verbal e não verbal. Bem, se o seu entendimento foi isso, coloque. Professora, mas o gênero anúncio também traz uma intenção comunicativa. Então, coloque. Então, é o que você aprendeu, ok? E aí eu coloquei alguns links, né, de textos, de vídeos, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Espero ter sido clara. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos vocês. Fiquem bem e até a próxima.